Mas vamos para a palavra que eu preparei aqui hoje. Eu queria que você abrisse lá em Efésios 6, 10 ao 17. Nós vamos ler antes de você sentar, que você fica até mais um minutinho aí, que eu sei que você quer sentar. Efésios 6, do 10 ao 17. Vamos ler. Isso aqui é Paulo escrevendo à igreja de Éfeso. Ele fala o seguinte: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, que o Senhor possa abençoar esse culto, que o Senhor possa abençoar essa palavra, que o Senhor possa permanecer aqui conosco, Senhor, e tocar a vida de cada um que está escutando. Em nome de Jesus, amém. Você pode sentar, que eu sei que você quer. Gente, o título dessa palavra se chama assim, ó: não perder não significa ganhar. Olha para a pessoa que está bem longe aí do seu lado e fala assim, ó: não perder não significa ganhar. Por que eu quis trazer essa palavra hoje? Porque eu percebi que para quem vem num culto de quarta-feira, de noite, frio, com coronavírus, é porque precisa ouvir uma palavra de ânimo, precisa ouvir uma palavra que você vai usar lá na segunda-feira, de segunda-feira a segunda-feira, uma palavra que vai te sustentar. E pensando nisso, eu trouxe essa palavra. E eu queria te fazer uma pergunta que você vai entender daqui a pouco. Imagina que você é um jogador de futebol, tá? E daí você é bom, né? E querem te contratar, tá bom? E tem 3 times que querem te contratar. Um time com a melhor defesa do campeonato, um time com o melhor ataque do campeonato e o time que está vencendo o campeonato. Qual deles você entraria? Outra pergunta. Imagina que você é um soldado e tem 3 exércitos em guerra. Um exército que tem o melhor ataque, um exército que tem a melhor defesa e um exército que está ganhando. Qual deles você entraria? Olha, eu não sei você, mas eu entraria naquele que está ganhando. E por que eu estou falando isso? Porque, gente, em todas as áreas da nossa vida, a gente enfrenta uma batalha. Não enfrenta? Você não está aqui, você sabe, eu não preciso explicar para você, você sabe que você enfrenta uma batalha em todas as áreas da vida. Principalmente quando a gente vira cristão. Quando você vira cristão, é quando você entendeu o fato que tem um lado Deus querendo te abençoar e do outro lado o quê? O diabo querendo te destruir. Muita gente não leva em conta esse segundo lado. Só pensa no lado que, Deus quer me abençoar, mas não pensa que é uma batalha, que tem alguém que quer te destruir também. E não só isso, não sou eu que estou falando isso, é Paulo, aqui em Efésios. Vocês leram aqui, ó: para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso aqui, ele está falando assim, ó: tem um lado do bem e tem um lado do mal. E você escolhe qual você quer ficar. Nos 2 lados tem luta. Mas uma coisa que eu sei é que não tem possibilidade de ficar isento. Se você entrou aqui nessa igreja, se você aceitou Jesus, você entendeu que agora tem uma batalha para lutar. Você entendeu que tem uma guerra agora para guerrear. E não tem como você ficar no meio. Você precisa escolher um lado e se dedicar a esse lado. E eu acredito que se você está aqui, você já escolheu o lado de Deus. Agora a gente tem que entender o seguinte. Glória a Deus, né, gente? Agora a gente tem que entender o seguinte. Qual é a tática no exército de Deus? Qual é a tática que Deus quer que você tenha? E a tática que Deus quer que você tenha é a mesma tática que o time que estava vencendo e o exército que estava vencendo estavam tendo.
Porque, gente, uma coisa que eu entendi foi o seguinte, isso eu entendi com alguns anos de prática sendo um cristão, é que se a gente tem um desequilíbrio entre o nosso ataque e a nossa defesa nas nossas batalhas espirituais, nós também ficamos desequilibrados. Olha que coisa estranha, né? Porque existe duas possibilidades numa batalha, você ataca ou você se defende, certo? Então, quando a gente tem uma defesa boa, mas a gente não sabe atacar, não dá. Porque a gente vai passar a vida inteira se defendendo das ciladas do diabo, se defendendo daquilo que o diabo lança contra a gente, mas a gente nunca vai fazer nada de significante na nossa vida. Não, a gente precisa saber atacar. Mas também, se a gente saber só atacar e nunca se defender, a gente vem para o culto de domingo, a gente é abençoado com uma palavra, a gente vence a batalha, mas a gente perde a guerra. Então, aonde está o equilíbrio? Para que eu vim trazer essa palavra? Por que você está parando meia hora do seu dia para vir na igreja e ouvir? Para a gente entender hoje que nós só conseguiremos avançar na vida se a gente saber se defender bem e atacar bem nas nossas batalhas espirituais. Porque, né, só fazendo um adendo, é uma batalha espiritual, porque, né, eu posso estar falando aqui, você pode estar entendendo. Então eu vou chegar no meu trabalho na segunda e eu vou bater em todo mundo, vou levar aqui uma espada do Espírito. Não, é uma batalha espiritual, é uma batalha no seu coração, na sua mente. Então, qual que é a tática que a gente acabou de ler aqui, que o apóstolo Paulo escreveu em Efésios 6? E olha que coisa incrível, né? Eu estava dando uma estudada sobre Efésios e eu ouvi falar que enquanto Paulo ele escrevia a Efésios na condição de preso. Ele estava preso enquanto ele escrevia isso. Então ele estava com uma mão preso e com a outra escrevendo. E daí pensa que ele vivia nas épocas de Roma, né? Então ele olha para um soldado romano, ele olha para a vestimenta dele e a partir disso ele constrói esse texto, que é muito famoso. E a gente veio hoje para estudar sobre esse texto. A gente veio para entender qual que é a tática que a gente faz para ter equilíbrio, tanto nos nossos ataques e nas nossas defesas. Então, a gente vai sair daqui, se Deus quiser, com uma mudança de mentalidade. Porque se você tem uma mentalidade de só se defender, sabe como é que você pensa? Você pensa assim, olha, meu casamento está ruim e ele não pode ser ruim. Não, eu vou lutar para o meu casamento não ser ruim. Eu vou lutar para tirar uma nota pelo menos um pouquinho acima da média. Eu vou lutar para não ficar abaixo da média. Eu vou lutar para não desviar. A minha luta é para não desviar. Gente, essa mentalidade que você pode talvez estar se identificando é uma mentalidade de uma pessoa que só se defende e nunca ataca. Não, você não pode ter essa mentalidade de que, eu não posso ser despedido do meu trabalho. Não, você tem que ter uma harmonização entre o ataque e a defesa. Não é, o meu casamento não pode estar ruim. Não, o meu casamento vai ser uma bênção. Amém ou não amém? Os casados, né? Não, eu não vou ser despedido. Não, eu vou ganhar uma promoção. Eu não vou tirar nota abaixo da média. Não, eu vou tirar um 10. Eu vou conseguir, eu vou vencer. Então a gente tem que ter essa mentalidade equilibrada. Essa mentalidade que se defende, mas também que ataca. Porque senão também a gente vai ser inconstante, porque quem só ataca e não defende é inconstante. Porque vence num dia e no outro já está ruim. Ataca no domingo de noite. Você pode ver que ele está com a maior espada do Espírito aqui na igreja e está batalhando. E chega na segunda-feira de manhã, já era. Tudo aquilo foi. Então, gente, para a gente conseguir ser uma cópia de Jesus, para a gente conseguir se parecer mais com Jesus, a gente tem que ter um equilíbrio entre o nosso ataque e a nossa defesa. E é para isso que a gente veio hoje. Tendo isso em mente, então, o apóstolo Paulo ele escreveu 6 itens de uma armadura, que ele fala que é a armadura de Deus. Ele fala assim, vistam toda a armadura de Deus. E ele cita 6 itens e a gente vai falar sobre eles essa noite. Então, se você quiser anotar aí, pegar o seu celular para anotar, um caderninho. Primeiro item, primeira ação. Eu coloquei assim, eu gosto de ser prático, né? Então eu coloquei assim, 6 ações que você precisa realizar todos os dias para conseguir vencer nas batalhas da vida. Então se você quiser anotar, eu acho que é importante que você lembre todos os dias sobre isso. A primeira ação, seja justo. Seja justo. Uma das primeiras coisas que Paulo fala ali, ele fala da couraça
da justiça. Por que ele fala da couraça da justiça? Porque a couraça que fica aqui nessa região e aqui atrás protege o seu coração, os seus órgãos vitais e as suas costas. Você consegue proteger as suas emoções, a sua vida e os seus pontos cegos quando você exerce justiça no seu coração. O que é justiça? Justiça é dar a cada um o que lhe é de direito. É dar a cada um o que cada um merece. E daí agora, alguns devem ter ouvido isso aqui e pensar assim, então já era. Então eu vou chegar aquele cara que tá me xingando, eu vou chegar pra ele, eu vou xingar ele mais ainda, porque é o que ele merece. É justo. Não, porque eu vou desistir, porque não é justo eu desistir porque não tá dando certo. Não. A gente pode ler isso aqui e entender isso, né? Que é dar o que cada um merece, mas a plena justiça, a justiça verdadeira, é dar o que cada um merece de acordo com o que Jesus fez. Porque, gente, para pensar, faz um balanço aí. Nós, a humanidade, lá em Gênesis, pecou, certo? A humanidade pecou e se separou de Deus. Então Deus, ele tinha todos os motivos para odiar a gente. Você tem que entender isso. Deus, ele tinha todos os motivos para te odiar, porque, olha bem, Jesus, né, Deus lá na criação, faz a terra e a terra louva ele, faz os mares e os mares louvam ele, faz os animais, e daí chega no homem e o homem troca Deus por outra coisa. E daí, de repente, muitos anos depois, vem o Deus encarnado e desce aqui. E aqueles que ele poderia pegar e julgar, ele escolhe amar. A partir disso eu entendo uma coisa, não existe nada mais justo para o ser humano do que amar. Não existe nada mais justo para o ser humano do que servir. Então, quando você tem um coração que serve, a justiça te protege. A justiça te protege. A justiça também é fazer o que Deus manda, é cumprir os seus mandamentos e, consequentemente, sempre se arrepender dos seus pecados. Então, não existe nada mais justo do que, se eu pequei, eu pedir perdão para Deus. Não existe nada mais justo do que, se Jesus morreu naquela cruz, eu servir a Ele, eu obedecer a Ele. Então, quando você tem a justiça, ela protege as suas emoções. Ou seja, cara, quando você tem a justiça no seu coração, você entende uma coisa: a depressão não é justa. A ansiedade não é justa, porque a depressão aponta para uma mentira. A ansiedade aponta para uma mentira. Não é justo você ficar se culpando. Não é justo. Então, quando você tem a justiça no seu coração, você entende o que é justo. Não, é justo que eu entenda que eu sou amado. É justo que eu entenda que eu sou cuidado por Deus. Quando você entende isso, a justiça protege o seu coração. Protege a sua vida e também protege o quê? As suas costas. Ou seja, se alguém te traiu, se alguém fez alguma coisa contra você que não foi justo, Deus não mandou você julgar. Deus mandou você fazer a sua parte no amor. Ele vai julgar. Seja justo, isso vai proteger você, vai proteger as suas emoções, a sua vida e os seus pontos cegos. Segunda atitude é: ponha a sua salvação em prática. Você que está anotando, ponha a sua salvação em prática. Porque o que? Paulo fala do capacete da salvação. E eu queria ler para vocês Filipenses 2:12, que diz assim: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Quando você lê isso aqui, você pode dizer assim: Lucas, eu sou salvo. Então eu já estou seguro. Aqui a área de cima eu já estou seguro. E eu faço uma pergunta para você. Será que você está tendo pensamentos de uma pessoa salva? Porque para pensar, o que o capacete protege? Ele protege a cabeça. Ou seja, ele protege os pensamentos, os nossos olhos, o que a gente vê, a nossa boca, o que a gente fala, e os nossos ouvidos, o que a gente escuta. Você tem que entender uma coisa: você não precisa ser santo para ser salvo, mas uma vez que você é salvo, você expressa a santidade. Então eu pergunto para você, os seus pensamentos são os pensamentos de Deus? Será que o que você fala é uma coisa que Jesus falaria? Será que se eu sentar ali com os seus olhos, só conversar com os teus olhos e falar assim, como é que tá os olhos de fulano, de fulana? Ele está sendo salvo nessa área? Põe a sua salvação em prática. É isso que Paulo fala. Põe em ação a salvação de vocês com temor e com tremor. Proteja a sua cabeça. Então, o que a gente faz com isso? Com nossos olhos, com os nossos ouvidos, com a nossa boca? Eu anotei aqui, tem um versículo para tudo isso. Olha que coisa incrível.
Para os pensamentos, Paulo fala o seguinte em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Em Romanos 10:17 fala assim: consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Lucas 11:34 fala: os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz, mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Provérbios 18:21 fala: a língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam dela usarão para comer o bem do seu fruto. Gente, então, olha que importante a gente entender isso. O capacete da salvação é a gente colocar em prática a nossa salvação. É eu mostrar para os meus pensamentos que eu tenho dono. É mostrar para os meus ouvidos, para a minha boca, para os meus olhos que eu tenho um dono e o meu dono é Jesus Cristo. Então a gente tem que entender isso, porque se a gente não conseguir proteger a nossa cabeça, olha a área vital que é a cabeça. Porque nas batalhas espirituais, assim como nas batalhas, físicas, presenciais, o que eles miram? Na cabeça, porque se você acerta a cabeça também já era, cara. Então você tem que se vestir do capacete da salvação. Terceira ação, escreve aí. Pregue o evangelho. E aqui eu estou falando das sandálias da prontidão do evangelho da paz, ou como eu gostei de chamar, as sandálias do ID. Então, gente, olha que legal, vou ler aqui para vocês Isaías 52:7. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação e que dizem a Sião: o seu Deus reina. Gente, olha que coisa interessante, eu fiquei intrigado com isso aqui. Uma das peças da armadura é a sandália. Para que serve a sandália? A sandália, ela te protege. Mas te protege do quê? Te protege do chão. Te protege do que pode estar ali no chão, que pode te machucar. E sem sandália, você machuca o seu pé. E se você machuca o seu pé, você não pode avançar. E ele está falando o quê? Essas sandálias são as sandálias da disposição de pregar o evangelho, a disposição em conjunto com a ação de levar Jesus para as pessoas. Então, se você proteger os seus pés de se machucarem, você faz isso pregando a palavra. Olha que legal. Se você machuca os seus pés, você não consegue avançar. Você não consegue ir para o próximo nível da sua vida. Você não consegue sair do lugar. Então, talvez se você se encontra nessa situação, talvez seja por causa que você está fazendo tudo, mas você não tem a sandália, você não está pregando para ninguém. Olha que incrível, gente, é apenas no cristianismo que a gente tem essas coisas. Pregar o evangelho abençoa a pessoa, mas também me protege. Então a gente tem que sair daqui nessa noite entendendo que eu tenho que me proteger também levando Jesus para as pessoas. Porque se eu não levo Jesus para as pessoas, é como se eu tirasse as sandálias. E assim o chão me machuca. Então, as sandálias do evangelho, elas te protegem, elas te guiam. Quando você prega para alguém, você está protegendo a sua caminhada. Quarta ação, seja sustentado pela verdade. E esse aqui é o cinto da verdade. Olha que interessante. Esse daqui eu penei um pouquinho para entender. O cinto, para quem não sabe, lá na armadura do general romano, do soldado romano, o cinto ele exerce uma função de proteção, mas a principal função do cinto, sabe qual é? É sustentar a armadura inteira. Se você não tiver o cinto, a sua armadura ela não consegue ficar sustentada, ela cai, ela fica desajustada. E o que Paulo fala? Ele fala que é o cinto da verdade. Então seja sustentado pela verdade. E daí eu quero ler para vocês João 17:17, que Jesus está orando pelos seus discípulos. Ele fala o seguinte: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém, gente? Dá um amém aí, pelo amor de Deus. Em João 14:6 diz o seguinte: respondeu Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Gente, a gente precisa ter a justiça, a gente precisa ter a salvação, a gente precisa pregar o evangelho, mas se a gente tiver tudo isso e não tiver o cinto da verdade, não funciona. Ou seja, se a gente for justo, se a gente for salvo,
se a gente pregar o evangelho, mas a gente não tiver a palavra de Deus conosco, se a gente não tiver Jesus conosco, não é estruturado, não dura. A gente precisa ter tudo, a gente precisa ser justo, a gente precisa ser salvo, a gente precisa pregar o evangelho, mas tudo isso é sustentado pela palavra de Deus, e a palavra de Deus é Jesus Cristo. Sem Jesus, sem a palavra, não adianta, não adianta. Uma justiça, uma salvação e o evangelho pregado que não vem da palavra de Deus, que não vem de Jesus, não adianta. Não é sustentável, vai cair. Não adianta, gente. Então a gente precisa entender isso, que tudo é muito importante, mas tudo é sustentado pela palavra de Deus, pela Bíblia. E a partir disso você consegue identificar umas coisas. Olha bem, se você está passando muita dificuldade numa área, talvez seja porque você não abre a sua Bíblia há mais de um mês. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que fala assim: é loucura a gente pedir por céus abertos com as nossas Bíblias fechadas. Gente, Deus escreveu um livro e é best-seller. Você tem que comprar e você tem que ler todos os dias, meditar nas palavras de Jesus, meditar nas palavras de vida eterna, e assim a gente é sustentado. Então, o principal da armadura, da parte da defesa, é a palavra. É a gente ser justo, é a gente exercer a nossa salvação, é a gente pregar o evangelho e a gente ser sustentado pela palavra. Tem mais um elemento da defesa, que é o escudo da fé. A quinta ação é: tenha fé. Tenha fé. Por quê, gente? Porque se eu souber a palavra aqui no meu cinto, eu for sustentado por ela, mas eu não ter fé naquilo, não adianta. Não adianta eu saber e não acreditar. Eu tenho que saber e acreditar. E assim eu consigo me proteger. Olha bem, eu tenho toda a minha armadura aqui, e eu tenho mais a minha fé me protegendo. E é legal porque Paulo fala que, aqui ó, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Lá naquela época, na época de Roma, na época que tinha as guerras, eles usavam um tipo de flecha que pegava fogo. Então eles jogavam nos inimigos, e quando pegava nos inimigos só precisava pegar uma vez, porque daí queimava eles. Então Paulo, pensando nisso, ele fala assim, ó, usem esse escudo que ele protege das flechas inflamadas do inimigo. No escudo dos romanos, eles colocavam um certo tipo de líquido lá, que quando acertava, se a flecha pegava no escudo, ela apagava. Então ele fala isso assim, ó, se vocês tiverem fé, as setas do inimigo, o que são as setas? As mentiras do inimigo podem até vir, mas elas são apagadas, porque você sabe no que você crê. Amém ou não amém, gente? Você sabe no que você crê. Se você sabe no que você crê, cara, pode vir a mentira que for, você sabe no que você crê. E a última ação é: tenha a palavra de Deus afiada em você, que é a espada do Espírito. Eu queria ler para vocês Mateus 4, do 1 ao 11. Fala assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E lhe disse: tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, os anjos vieram e o serviram. Amém? Agora sim, agora eu gostei. Gente, queria chamar a atenção para uma coisa. Olha o que está escrito bem no comecinho. Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Gente, Jesus não foi levado pelo diabo para ser tentado pelo diabo. Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Por que ele fez isso? Eu acredito
que Jesus fez isso só para demonstrar como é que um verdadeiro filho de Deus reage quando o diabo vem incomodar. E a gente tem que extrair o máximo de informação possível a partir daqui. Cara, olha que incrível. O que Jesus faz quando ele é tentado? O diabo, ele tenta ele com várias coisas. E Jesus sempre responde como? Com a palavra de Deus. É a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Revide como Jesus com a palavra de Deus em mente. O diabo, ele ataca com as mentiras. Mas se você sabe a verdade, você consegue rebater. Olha que engraçado, ó. O diabo tentou plantar dúvidas no coração de Jesus nas áreas da identidade, né? Ele fala assim, ó, se você é o filho de Deus, se você é realmente o filho de Deus, faz isso aqui. Ele tentou Jesus nas áreas da identidade, da necessidade. Ele fala assim, ó, pede que os anjos vão te trazer pão aqui. Da identidade, da necessidade, da capacidade. Ele fala assim, ó, se você é o filho de Deus, faz isso aqui. E do orgulho, ele fala assim, ó, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo. Mas Jesus já sabia quem ele era. Ele já sabia do que ele realmente precisava. Ele já sabia do que ele era capaz de fazer e qual que era a herança dele. Gente, se a gente saber quem nós somos, o que nós podemos fazer, qual que é a nossa herança e o que a gente precisa, o diabo não vai vencer mais. Por isso que a gente tem que meditar todos os dias na palavra de Deus. A gente precisa saber qual que é a verdade de Deus acerca das coisas. Qual que é a opinião de Deus. A palavra de Deus é a verdade e a verdade absoluta. Então, quando a gente sabe a verdade absoluta, as mentiras não nos abalam mais. A gente tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por isso que você precisa estar afiado na palavra de Deus. E olha que engraçado, a palavra de Deus é o principal elemento do ataque e também do que a gente falou? Da sustentação. A palavra de Deus está no centro do seu ataque e está no centro da sua defesa. Olha o tamanho da área. Daí quando a gente cair, a gente não pode falar, não, eu não tenho culpa, eu fiz a minha parte. Não, a gente precisa meditar todos os dias na palavra de Deus. A gente precisa saber o que Jesus acha sobre as coisas. Porque se a gente entender a verdade acerca das coisas, se a gente entender a verdade acerca de nós não vamos mais cair em tentação. Nós não vamos mais cair na tentação de se cobrar muito, na tentação de se culpar. Nós vamos ser justos, vamos ser salvos, vamos pregar o evangelho, ser sustentado pela verdade, ter fé e atacar com a palavra. Amém, gente? Amém. E para terminar, eu queria que você entendesse uma coisa. Se você falhar em uma coisa, você falha em tudo. Olha que coisa. Gente, se você falhar em uma coisa, infelizmente você falha em tudo. Porque se você está lá na batalha e você é justo, você é salvo, você prega o evangelho, você tem a palavra, mas você não tem fé, já era. Porque as setas vão vir e vão te atingir. A mesma coisa que se você é justo, se você tem a palavra, se você prega o evangelho, se você tem fé, se você tem a espada na mão, que é a palavra de Deus, e você não for salvo, já era. Porque, gente, o diabo ele não é inteligente, mas ele é esperto. Ele não vai te atacar onde é que você é forte, ele vai te atacar onde é que você está descoberto. Por isso que essa noite, o meu apelo a você é que você se entregue por inteiro, que você tenha tudo, que você seja justo, que você pregue o evangelho, tenha salvação na sua mente, seja sustentado pela palavra, tenha fé e ataque com a palavra de Deus. Porque se você falhar em uma coisa, o diabo sabe onde é que você falha. Ele vai te atacar nessa área. Então entregue-se por inteiro. Saia dessa noite entendendo que é tudo ou nada. É tudo ou nada. Não adianta a gente só se defender ou a gente só atacar. A gente tem que ter os dois. A gente tem que ter a plenitude da armadura de Cristo. Para vencer o dia mal, para a gente ter uma mentalidade de vencedor, para resistir às tentações, para ser constante e fiel, para viver tudo aquilo que Deus sonha com você, você precisa entender isso. Porque, gente, não perder não significa ganhar. Você pode passar a vida inteira não perdendo, mas não significa que você ganha. Se você pegar a melhor seleção do mundo aí, sei lá, França contra o Brasil, colocar os melhores jogadores do mundo e der 0-0, o jogo é chato.
Você precisa entender que você precisa ter um ataque bom, você precisa ter uma defesa boa, e assim você é livrado da mediocridade. Esqueci a palavra, não sei direito. E também a inconstância. A gente tem que ser completo, a gente tem que se entregar por completo. Ganhe o campeonato, ganhe a guerra. Não passe a vida inteira só se defendendo do diabo. Faça alguma coisa relevante com a sua vida. E também não passe a vida inteira inconstante, atacando num dia e perdendo no outro. Não, vença a batalha e vença a guerra. Vença a batalha e vença a guerra, vença o campeonato. Tenha essa mentalidade. Entre a mentalidade de um perdedor e de um vencedor existe um abismo de diferença. E você precisa entender que não tem meio termo. O meio termo já era. É tudo ou nada. Para finalizar, eu só queria ler para vocês. Pode já apagar as luzes, etc. Queria ler para vocês Apocalipse 2:10. Essa parte aqui, na verdade, eu tinha feito a palavra, mas essa última parte você pode ficar em pé já. Essa última parte aqui, esse último versículo, na verdade, eu só preparei ele há 1 hora atrás. Porque eu já tinha feito tudo e isso aqui veio agora de última mão ali, 1 hora atrás, por aí. Apocalipse 2:10 fala o seguinte: aquele que for fiel até o fim, receberá a coroa da vida. Gente, eu sou cristão também. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Jesus não prometeu que seria fácil. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil chegar na segunda de manhã e ter uma mente salva, pregar o evangelho, ser justo, ter fé, atacar com a palavra, ser sustentado pela palavra. Eu sei que não é fácil. Eu sei. Mas mesmo assim, vale a pena. Jesus não prometeu que a vida com ele seria fácil. Jesus prometeu que a vida com ele valeria a pena. Vale a pena. E a última coisa que eu queria falar para você é que eu não quero gastar a minha vida em troca de coroas. Eu não quero gastar a minha vida procurando coroas aqui na terra. Eu não quero perder a minha vida inteira buscando realizações aqui na terra. Lá no céu eu não vou poder entregar nenhuma coroa para Jesus. Não, eu quero chegar lá no céu e poder entregar um uniforme bem rasgado. Sabe aquele uniforme bem gastado? Aquele uniforme bem sujo de uso? É isso que eu quero entregar para ele. Eu não quero chegar com coroas do que eu poderia ter realizado aqui, não. Eu quero chegar com um uniforme bem rasgado, um uniforme bem usado, uma armadura muito bem usada, porque talvez assim eu ganhe então uma coroa. E ainda assim não será sobre a coroa, será sobre o rei. Então é isso que eu quero falar para vocês nessa noite. A minha oração é que você saia daqui hoje com isso em mente e que na quinta-feira de manhã, na sexta-feira de manhã, você possa levar isso no seu coração. Você possa ter um bom ataque e ter uma boa defesa. Não viver uma vida só não perdendo, mas sim viver uma vida ganhando. Amém? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração.